Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos à nossa conversa de toda terça-feira. Então, nós estamos nesse instante iniciando a nossa live ao vivo, aguardando aí as pessoas serem informadas que nós estamos ao vivo. Boa noite, Vilu, minha querida fisioterapeuta. Boa noite, a Ana Lúcia, Júnia Santos, Damas Mel, boa noite. Vamos aguardar aí alguns instantes, as pessoas entrando. Nós estamos aí, começando nesse instante. E nós vamos falar hoje o que é que cura a alma. Então, vamos só aguardar, né? Tivemos aí um probleminha de atraso de alguns minutos da nossa entrada, mas nós já estamos aguardando um pouquinho a entrada das pessoas para a gente poder estar conversando. Boa noite, Cláudia Lopes. Vamos esperar o Instagram avisar as pessoas. José Ávila Neto, boa noite. Querido amigo, prazer recebê-lo aqui no nosso canal ao vivo. Vamos aguardando aí, Márcia Marques, chegando para a nossa conversa dessa noite. Viviane, boa noite. Ana, Psoragem, boa noite. Hoje, lembrando todo mundo que nós vamos falar do que é curar a alma. Se vocês têm alguém que tenha interesse em ouvir o nosso tema, que vocês saibam que o tema é importante, mande um aviãozinho para ele, para que ele possa participar. Essa live não fica gravada no Instagram, então ela é ao vivo, ela vai depois para a equipe, ela vai ser elaborada para ir para o nosso canal do YouTube. Quem não conhece o nosso canal, Dr. Roberto Lúcio, Saúde Mental e Espiritualidade. Nós estamos com um visual novo da nossa abertura. Entrem, assistam, comentem o que acharam das mudanças. Nós fizemos diversas mudanças agora nesse início do ano. A equipe mudou o visual de muita coisa. Então, seria importante a gente ouvir a opinião de vocês, porque é ela que faz com que a gente esteja aqui conversando todas as terças-feiras. Vamos iniciar a nossa conversa com uma fala, alguns dias atrás, quando, no sábado, a gente colocou o nosso tema dessa semana. Um amigo levantou para mim: mas você tem um canal, que é um canal profissional, você vai falar sobre alma, e o que as pessoas vão pensar do psiquiatra, do ponto de vista acadêmico e científico? É importante para mim comentar isso. Primeiro, a palavra alma, que em latim é nous,
e que também significa espírito, ela não é uma novidade na psiquiatria. Na psiquiatria do século XIX, muitos psiquiatras buscavam as questões mais profundas que poderiam justificar a existência da doença, né, do ponto de vista psíquico. E dentro do campo da psicologia, são muitos dos grandes estudiosos da psique que falam sobre a nous, o espírito, a alma. Então, nós não estamos falando de algo eminentemente religioso. Nós estamos falando de algo, de uma essência profunda que nós precisamos entender. Numa palestra de Viktor Frankl, que depois foi incorporada ao livro A Verdade Ignorada de Deus, ele levanta que uma das grandes diferenças da logoterapia é a compreensão da existência de uma instância superior à questão da mente-corpo. E ele traz para as criaturas entenderem que isso é muito importante, porque essa visão ela leva a um campo de reflexão importante, que é o campo da responsabilidade. Não no sentido de desenvolver um sentimento de culpa nas criaturas, mas no sentido de nós entendermos que a nossa vida é feita de escolhas e essas escolhas são nossas responsabilidades. E na abordagem do trabalho que nós fazemos há mais de 40 anos, é fundamental a compreensão dessa instância não como um elemento de doutrinação das criaturas, mas como um instrumento de compreensão dessa profundidade do adoecimento humano, para que a gente possa trabalhar com as pessoas de uma maneira além da visão corpo-mente. E o que nós vamos abordar hoje tem tudo a ver com essa instância. Tudo a ver com essa questão da nossa responsabilidade. Tudo a ver com o sentido da vida. Porque é esse propósito maior é que move todo esse ser para uma jornada de crescimento e transformação. E essa instância a qual Viktor Frankl usa o termo em latim nous, né, ela é maior do que o corpo e mente,
ela abarca o corpo e mente e ela amplia a realidade humana de uma maneira muito grande. E quando a gente compreende isto, nós vamos ver que é fundamental lidar com as questões biológicas. É fundamental ter a noção clara do mundo emocional. Não se esquecer que os aspectos sociais, eles influenciam no adoecimento e na condição de saúde da criatura. Mas que há algo mais. E esse algo mais que é negligenciado por muitas pessoas na academia, esse algo certamente é o responsável por questões que a gente ainda não utiliza de maneira adequada e que justifica por que as terapêuticas convencionais que são oferecidas pela academia, elas não são o suficiente para levar um indivíduo a uma recuperação integral de todo o seu processo de adoecimento. Nem todo mundo vai conseguir abarcar esse processo. Nenhum de nós, na verdade, vai conviver com essas coisas de maneira consciente no dia a dia. Até porque Viktor Frankl faz questão de nos lembrar que essa instância espiritual, ela é inconsciente para o homem. E ela é, na linguagem que ele utiliza, e eu vou explicar, ela é irracional. Ou seja, a nossa razão não tem capacidade de compreendê-la em toda a sua extensão. Então, isso exige de nós uma humildade para perceber que há algo mais. Exige de nós uma humildade para entender que as nossas terapêuticas não têm sido suficientes para levar o indivíduo a um estado de cura. E muitas vezes nem a um alívio dentro da expectativa que ele carrega. E o que vamos trazer aqui são reflexões que fomos construindo nesses 42 anos de formação médica e mais 2 anos de estágio que eu iniciei anteriormente a minha formação já no campo de saúde mental. Então, nesse ano de 2024, eu completo 44 anos de trabalho dentro dessa perspectiva, porque desde o início, pela minha filosofia de vida, pelo meu trabalho no campo da religiosidade, eu sempre busquei entender esse contexto. Então, a saúde, numa linguagem que está no livro O Homem Sadio, Uma Nova Visão,
ela é a real conexão da criatura com o seu Criador. E retirando a linguagem de Joseph Leber do ponto de vista religioso, não desfazendo isso, mas para uma compreensão maior de todos nós, a saúde é a real conexão do ser com a lei do universo. Todas as vezes que nós nos afastamos do movimento natural da vida, nos desconectamos, desculpe a falha, desta lei, a gente constrói um movimento de adoecimento para nós. Desde um movimento voltado para o macro, que é uma questão atual, que é ecológica, que é a falta de cuidado da humanidade com a Terra, que vem adoecendo o planeta e, por consequência, todos nós que estamos no planeta, trazendo previsões complexas de seca, de falta de alimentação, de piora do clima por causa dessa nossa conduta, até as nossas posturas, não necessariamente com o outro, mas conosco mesmo. Quando nós descuidamos desse estilo de vida saudável que precisamos e que a gente opta por coisas que sejam mais fáceis e mais convenientes para a postura hedonista, comodista que a gente vem escolhendo na nossa caminhada. Dentro da nossa reflexão, e a gente vai em outro momento retomar esse tema, nós fomos identificando inúmeros instrumentos que despertam o espírito para essa reconexão com a lei divina, com a lei natural, como queiram chamá-la. E as nossas reflexões levaram a 8 instrumentos e hoje nós vamos falar sobre 4 deles. Nós vamos falar sobre a dor, sobre a vontade, sobre a consciência e o amor. Em outro momento, nós vamos falar sobre instinto, sobre pensamento, inteligência e livre-arbítrio. Essa separação desses instrumentos, ela é pedagógica, ou seja, é para facilitar o nosso aprendizado. Porque há uma interligação com muitos deles uns com os outros. E a possibilidade de separar uns dos outros, né, ela vem para nos ajudar a refletir em algumas questões em todo esse contexto. Então, eu me permito hoje a falar sobre 4 desses instrumentos: a dor, a vontade, a
consciência e o amor. E me comprometo, num outro momento, falar conosco sobre esses outros 4 instrumentos. O que acontece na vida que essa linguagem e esse modo de observação, ele não se tornou uma questão natural dentro da terapêutica que se é utilizada. É a primeira coisa que eu acho importante refletir. Primeiro, porque essas coisas são vistas ou pelo aspecto filosófico ou pelo aspecto religioso. E a academia, ela tem as suas restrições. Embora hoje o número de pesquisadores estudiosos sérios que buscam esse entendimento vem aumentando todos os dias e comprovando através de evidências e pesquisas aquilo que a filosofia já trazia e que a sabedoria milenar que foi passada pelos grandes líderes religiosos de toda a história da humanidade, isto vem crescendo, mas a filosofia, a escola filosófica da academia é uma escola reducionista materialista. Então, há uma opção de ver as coisas a partir do campo biológico. E quando isso acontece, aquilo que caminha para o campo ético-moral, ou aquilo que caminha por uma transcendência que nós ainda não conseguimos apreender de forma total, isso é colocado como algo distante e que deve ser abandonado nesse contexto. Esse é um ângulo. Outro ângulo que o século XX foi desenvolvendo cada vez mais e o século XXI vive com isso de uma maneira mais intensa, que é a cultura do hedonismo, da busca constante do prazer, e esses prazeres, muito prazeres terrenos, prazeres que são momentâneos. Eles, quando se fala para essas pessoas que fazem essa escolha sobre esses temas, eles são indigestos para essas pessoas. Na busca de uma resposta imediata e de uma retomada de um prazer material, ninguém quer fazer uma reflexão profunda e uma transformação de longo tempo. As pessoas querem, na verdade, uma fórmula mágica e instantânea, fácil de ser digerida e que mude a vida com o mínimo de esforço possível, num átimo de tempo, no tempo mais curto possível.
Então, falar disso incomoda de um lado os acadêmicos materialistas. Nós não podemos esquecer que a ciência, como ela funciona, ela é tão dogmática quanto a religião. E ela, né, a proposta desse ponto de vista que nós trazemos, ela não é interessante para quem quer viver os prazeres terrenos, ter sucessos imensos em momentos rápidos por fórmulas mágicas, como se vende o tempo todo nas redes sociais. Vamos então começar desses instrumentos de hoje, o mais indigesto, que é a dor. Porque o que nós queremos é ficar livres da dor. E a gente não quer compreender o que a dor nos diz. O que a dor nos convida a mudar na nossa vida. Vamos pegar algo muito atual. Nós estamos numa epidemia, e aqui na minha região, em Minas Gerais e na região de Belo Horizonte, uma epidemia séria e grave dos vírus que são transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti, que são a dengue, a zika e a chikungunya. Lembrando que esse mosquito é ainda responsável, é o transmissor da febre amarela. As pessoas estão cobrando medidas governamentais de saúde para ficarem livres dos sintomas da dengue. Mas ninguém quer ver que a grande responsabilidade da sustentação de transmissão pelo mosquito desses vírus é da própria comunidade, que mantém água parada, mantém terreiros, ambientes, lugares sujos, que sustentam o criadouro do mosquito e que faz com que aumente a transmissão desses vírus. Ou seja, a doença está convidando para uma nova postura de higiene social. Para cuidados de prevenção, para a não existência de quadros da dengue, da zika e da chikungunya. Mas quantos de nós nos ocupamos verdadeiramente disso? Quantas criaturas pensam nesse contexto e agem para evitar essa situação? A dor é uma dor alerta. Mas será que a gente está ouvindo o que a dor diz? Será que a gente está vendo o que a doença está nos mostrando? E é assim com muitas outras coisas em todas as áreas que
nós vivemos, onde a dor ela é presente e importante. Então a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. E a gente, quando pensa da perspectiva da filosofia e da religião, nós temos dois tipos básicos de dor. Uma dor que atua de fora para dentro e uma dor que atua de dentro para fora. A dor que atua de fora para dentro, né, é a dor dos elementos que estão ao nosso redor e que acabam nos fazendo sofrer, né, que é, por acaso, vamos lembrar aí, a doença como a dengue. Essa dor, né, ela muitas vezes ela surge para nos aprimorar enquanto um progresso da sociedade, da criatura, seja na perspectiva da vida material, mental ou espiritual. São coisas que aparentemente nós não temos responsabilidade, porque isso às vezes é só aparentemente, e que vem do externo para o nosso ser, para que a gente tome atitudes de transformação. Mas existe uma outra dor, que é a dor que vem de dentro para fora, que ela é fruto da nossa ignorância, da nossa leviandade, da nossa preguiça, do nosso comodismo, do nosso desinteresse, da nossa rebeldia, aonde o ser age e teima em agir de uma maneira que ele só sofre. Por exemplo, vamos dizer aí, dessa ansiedade que nós vivemos. Nós estamos num mundo extremamente ansiogênico e essa ansiedade não é só pelo estresse de fora, é pela forma como eu lido com as coisas. Como eu sustento o nível de preocupação até adoecer na minha caminhada. Nós sustentamos a ansiedade em nós. Então, ela vem de dentro para fora. Eu ouvia nos stories da doutora Amelina Sampaio, que é uma psiquiatra e que é uma das minhas noras e que em breve nós vamos conversar com ela numa das nossas lives. Ela tem um trabalho muito bonito em Mindfulness, um trabalho voltado às questões da cura, da transformação do ser, sobre comunicação não violenta. Ela trabalha com muitos desses elementos em consultoria e dentro do consultório também. Então ela lembrava que ela aprendeu, quando ela fez formação em Mindfulness, que a zebra é um animal que não tem úlceras gástricas. E que isto acontece porque ela não tem a antecipação da preocupação
e ela não sustenta, e isso é lido do ponto de vista neuroquímico, o estresse pela qual ela passa posteriormente. Ela vive o estresse no momento, ela resolve aquilo, sai daquilo e caminha. Nós, na grande maioria de nós, criamos uma dor de ansiedade que é da preocupação de que vai acontecer alguma coisa ruim conosco. E as evidências e as pesquisas mostram que a maior parte, mais de 80% daquilo que nos preocupa nunca vai acontecer na nossa vida. E mais, quando o estresse atua em nós, causando um grande nível de ansiedade, nós ainda sustentamos esse estresse em nós mesmos, mantendo as dificuldades que essa estimulação faz a nível neuroquímico, endócrino e em toda a estrutura orgânica, não causando só as nossas gastrites, as nossas úlceras, as nossas colites, mas inúmeras doenças que são originárias da ansiedade. Todo esse processo de dor, na verdade, ele é um instrumento de alerta para a gente pensar no que nós precisamos mudar na nossa caminhada. Tem pessoas que começam a ter problemas de visão, de perda de sensibilidade, de alterações neurológicas periféricas e é diagnosticado com um quadro de diabetes. A dor veio avisar, tem coisa para ser mudada. E a grande maioria dos diabéticos não fazem dieta rígida, não fazem exercício, não fazem as mudanças que precisam fazer na vida. Ou seja, a dor alerta, mas a gente não escuta. Então, a dor, ela é um caminho para a cura, como a doença é um caminho de cura. Mas para que se transforme num caminho de cura, ela cobra de nós um entendimento e uma mudança de atitude. Outro instrumento que nós queremos falar é sobre a vontade. A vontade é mais do que o desejo. A vontade é algo maior na nossa caminhada. E André Luiz, que está agora em moda com um filme da continuação da série O Nosso Lar, ele fala algo muito peculiar e que hoje muita gente da ciência passou a desenvolver, porque esse tema, né, que ele fala, ele desenvolve isso na década de 30, ele diz que para alcançar uma realização nobre,
a gente tem 3 requisitos fundamentais. E quais são esses requisitos? O primeiro é desejar. E a maioria de nós para nele e utiliza-se dele, às vezes, de forma inadequada. O segundo é saber desejar. E o terceiro, ou seja, para a gente alcançar as coisas mais importantes da vida, a gente precisa merecer. E o que ele chama de merecimento? Não é algo místico. Ele chama merecer de vontade ativa, ou seja, atuar nesse desejo de forma firme, ter um trabalho persistente e ter uma conduta que seja compatível com aquilo que a gente busca. Dentro de uma linguagem técnica, eu preciso, ter uma força nessa perspectiva do pensamento, que não é, como diz o Dr. Jair, não é só parar e fazer assim, é algo que eu construo dentro de mim. Eu preciso trabalhar e trabalhar com persistência. Não adianta eu começar a trabalhar e parar com o trabalho no meio. Isso exige, um gasto energético, um esforço constante. E eu tenho, para que isso signifique algo em mim, agir do ponto de vista psíquico, de maneira que eu consiga apreender isso como algo importante e que me traz felicidade. Nessa perspectiva da gente caminhar para esse entendimento, vamos lá, nós temos ainda outro instrumento, que é a consciência. E essa consciência, é o que nós estamos falando aqui, não é estar consciente. Ter consciência, é ter a capacidade de apreender o que eu sou, de identificar as minhas potencialidades e as minhas dificuldades, reduzindo a ação das dificuldades e aprimorando os resultados que as potencialidades podem trazer, para traçar algo primordial que a logoterapia tem como base, que é o sentido da vida. E quando nós construímos esse sentido da vida a partir dessa nossa vontade que nós falávamos, essa energia e essa força, vai trazer repercussões para o nosso corpo físico e modificar a nossa caminhada. Então eu preciso ter consciência. Consciência de onde venho,
consciência de quem eu sou, de consciência para onde eu vou. É o que a filosofia fala. Porque se eu não sei, eu não tenho compreensão das minhas raízes, eu não tenho como aproveitar essa força que me foi oferecida ou construída para identificar quem eu sou. Porque o autoconhecimento vai nos mostrar que muitas coisas que nós acreditamos que somos nós são coisas dos outros que nós incorporamos como fossem nossas. E muitas vezes essa incorporação ela nos adoece em vez de trazer a nossa saúde. Nós temos atitudes, comportamentos, preconceitos, e vários hábitos que a gente não tem ciência que isso foi colocado como se fosse nosso e não é nosso. Muita gente, do ponto de vista da saúde mental, aprendeu que era doente porque o mundo disse para ele que ele era doente. E ele se viu ou se vê de tal forma adoecida que ele não se permite a um movimento de saúde. É aquele menino ou menina que foi criado assim, coitadinho, ele é muito fraquinho, muito franzino, ele é um indivíduo, coitado, ele não dá conta de nada, ele é um pobre coitado. Qualquer coisa que ele sente, ele adoece gravemente. Isso foi colocado na cabeça dele e ele se torna um hipocondríaco, um indivíduo que é sujeito a apresentar uma sintomatologia de doença porque foi ensinado que ele é fraco, que qualquer coisa acontece na vida o adoece. Então ele, não tendo consciência do que é ele, o destino dele foi traçado nesse contexto. Ele vai ser um doente. E como ele não tem consciência dele, ele não é capaz de construir um destino ou um sentido diferente para a vida dele. E esse sentido e esse caminho não é ele. Esse sentido e esse caminho, ele assume como ele. Estou vendo aí alguns comentários, alguns são longos. Eu vou falar sobre isso na nossa conversa ainda. Vou ter um tempinho de aproveitar as coisas como a Liliane colocou aqui e que eu acho que é importante fazer. Então, como o meu destino, que não é meu, foi me ensinado que seria meu, isso reflete na minha vida e eu sou uma pessoa que vivo adoecida. Outro elemento que nós vamos falar hoje, né, que na verdade é o nosso quarto elemento, nós falamos sobre a dor, sobre a consciência, né, nós falamos sobre a vontade e agora nós vamos falar sobre o amor. O amor, né, é um sentimento
e ele se faz uma energia que é o maior sustentáculo das criaturas. Primeiro, a gente precisa entender o que seja o amor. E sobre que amor é esse, eu vou caminhar para isso, porque a filosofia, na sua construção histórica, nos traz inúmeros tipos de amor. Fala do amor erótico, que é o amor de um indivíduo para o outro do ponto de vista material, físico, né, da sexualidade, da sensualidade. Nós temos o amor fraternal, que é o amor que reúne as pessoas que se consideram irmãs ou dentro de uma família ou de uma comunidade. Temos o amor maternal e temos inúmeros outros tipos de amores, né? O amor filial, que são manifestações de um amor, né? E nós temos, por exemplo, o que o Cristo fala sobre amor e o que a maior parte das religiões fala de amor, né? É esse amor abnegado que é chamado pelo apóstolo Paulo de caridade, que é fazer o bem para o outro. Caridade, na realidade, reúne querer bem, ter vontade de fazer bem e fazer bem para o outro. Hoje, há inúmeros trabalhos, nós temos aí a medicina, a psicologia positivista e outras coisas, mostrando que o trabalho voluntário, que o exercício do bem, não é bom só para quem recebe o bem. Ele é bom do ponto de vista neuroquímico, do ponto de vista orgânico, inclusive para quem faz o bem. Então, o amor é um dos instrumentos que constrói saúde. Fazer o bem, gostar das pessoas, amar as pessoas, produz uma estimulação cerebral que vai levar a uma cascata de outros estímulos que vão passando por todo o corpo e que melhora o estado de saúde. Desculpe. Então, com isso, a gente vai vendo que essa perspectiva, né, é uma perspectiva que ainda vem sendo incorporada no campo da medicina e que inúmeras pesquisas do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista do psiquismo, têm nos mostrado os grandes resultados desses elementos na transformação. Então a gente vai ver, né, que quando a gente fala de cura de alma, cura da alma não depende da crença. Essa briga que a história da humanidade traz do meu Deus é melhor que o seu, que é a fé neste Deus, nessa divindade, é que me faz forte,
e feliz, né? Isso não cura a alma. Principalmente quando isso vira, né, uma postura extremista, fanática. Isso, em vez de curar as pessoas, adoece as pessoas. As crenças fanáticas religiosas na história da humanidade, muito embora incomode a muitos dizer isso, e esses muitos que eu falo são religiosos, essa crença fanática religiosa é a maior responsável pelas guerras na história da humanidade. Pelas principais guerras que a humanidade passou. Então, nós temos que entender que a cura da alma não depende da crença. A cura da alma depende da atitude. Não basta eu ter fé. Eu tenho que agir de conformidade com a minha fé. Isso fica muito claro. A própria estrutura dos ensinamentos contidos nas epístolas do Evangelho, né, há duas leituras. Né? Paulo fala que o que salva o homem é a fé. Que basta ter fé que a gente está salvo. Tiago, ele diz que a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Então, a fé é a base. Se eu não acredito em algo bom, se eu não acredito numa divindade, se eu não acredito numa postura ética, moral mais elevada, eu não vou fazer nenhuma ação de benemerência, nenhuma ação de beneficência para o mundo. Mas o que muda a minha vida, o que me faz crescer, e aí eu estou voltando para a questão das evidências clínicas, são as atitudes dos homens. A dor por si só é um alerta. E vai ficar sendo alerta se eu não utilizar a minha capacidade de leitura e mudar a minha vida conforme a dor em si. A vontade é uma energia poderosa, mas se eu ficar com ela sem a construção de algo na minha vida, eu não tenho transformação nos níveis que eu preciso. A consciência e a construção de um sentido de vida é fundamental, mas o sentido de vida é a meta, é o destino. E eu tenho que dar passos no caminho para alcançá-la. São as atitudes. E falar que ama sem nenhuma manifestação que comprove esse amor, isso não é amor. Isso é uma declaração. Às vezes uma declaração muito bonita. Mas isso não é o que promove a nossa transformação. Então, a cura do indivíduo não depende
daquilo que ele acredita, em qualquer sentido que seja. Depende das atitudes que eles têm. A gente vê isso, infelizmente, na área da saúde. Os profissionais falam de muitas coisas que eles acreditam que é importante. Mas os profissionais de saúde têm adoecido cada vez mais. Porque nós não temos atitudes que buscam nos colocar saudáveis nessa caminhada. É isto que a gente tem que pensar. Quem entrou mais tarde, algumas pessoas que eu vi aqui, que a gente está vendo entrar a primeira vez, né? Meu nome é Roberto Lúcio, eu sou médico psiquiatra, trabalho há mais de 40 anos com saúde mental e espiritualidade. E o nosso tema hoje é voltado para essa questão. Se você não pôde assistir a nossa conversa, você entrou agora e gostaria de ter acompanhado, em breve essa nossa conversa vai para o nosso canal no YouTube. Chama-se Dr. Roberto Lúcio, Saúde Mental e Espiritualidade. Então, vejam, se inscrevam, coloque lá o sininho, marque para serem informados, porque todas as semanas nós temos um material novo. Essa semana, por exemplo, foi publicada uma palestra que muitas pessoas nos pediram, algumas pessoas foram nos cobrando porque não tinha chegado ainda no YouTube, que é sobre os aspectos emocionais da dor crônica. Então, toda semana nós temos uma coisa nova. Então, deixa lá a notificação, você vai ser avisado para você ver as nossas novidades. Comente. Se gostou, marque lá. Isso é importante para nós, tanto que não gostou, para a gente poder mudar a nossa caminhada, a nossa forma de ver, mas também para que o YouTube divulgue para outras pessoas esses temas que vocês acham que seriam importantes as pessoas conhecerem no campo da saúde mental e espiritualidade. Então, essa palestra não fica gravada no Instagram. Mas todos os dias nós temos postagens novas. E não é só uma frase bonita. Nós temos um cuidado, colocamos, né, dispensamos um grande tempo para escrever as nossas postagens, porque a nossa proposta não é agradar as pessoas. A nossa proposta é trazer de uma maneira clara esta questão do que seja saúde mental, do que nós precisamos fazer nesse sentido, o que é o que são, as ferramentas em espiritualidade e como elas podem ser usadas de maneira eficiente para o nosso tratamento. Então, fica aqui. Nós agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam durante toda a live, aqueles que entraram. Lembramos então que ela vai para o canal do YouTube. E mais uma vez, tenha uma boa semana. Um beijo no coração. E nós estamos de volta terça-feira com mais um tema em saúde mental e espiritualidade. Boa noite para todos vocês.